Amanhã faz 30 anos da eleição do primeiro presidente civil do Brasil depois do regime militar. Tancredo Neves foi escolhido por senadores e deputados federais, mas nunca tomou posse. A ditadura estava desgastada por inflação alta, dívida externa exorbitante e desemprego. Os militares pregavam uma transição democrática lenta, mas em 1983 surgiu o movimento Diretas Já, que pedia mudanças rápidas. Em pouco tempo, a campanha por eleição direta para presidente ganhou as ruas. O Jornal da Cultura explica os bastidores do período da redemocratização do país. No dia 25 de abril de 1984, o Congresso Nacional se reuniu para votar a emenda que tornaria possível a eleição direta ainda naquele ano. A proposta foi rejeitada em votação secreta, mas restava ainda a eleição indireta. Foram indicados para a disputa Paulo Maluf pelo PDS e Tancredo Neves pelo PMDB. Ayrton Soares, na época líder da bancada do PT, contrariou a ordem do partido para se abster e votou em Tancredo. E assumi a postura de ir ao colégio eleitoral, sabendo que não havia mais espaço para mim dentro do partido então. O mineiro venceu a disputa pelo placar de 480 votos a 180. A posse estava marcada para 15 de março daquele ano. Na véspera da posse, Tancredo Neves foi internado com fortes dores abdominais no hospital de base em Brasília. Segundo versão oficial, ele sofria de uma diverticulite. Ainda na capital federal, Tancredo foi submetido a 2 cirurgias. No dia 26 de março, ele foi transferido aqui para o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, onde morreu no dia 21 de abril de 1985. O clima de comoção se espalhou pelo país. A gente tinha uma esperança e é a esperança que se foi, pô. Então foi uma tristeza terrível, né? José Sarney assumiu o cargo e entrou para a história como o primeiro presidente democrático pós-ditadura. Bom, o que devemos refletir 30 anos depois da eleição? Que o Brasil se acalmou muito nesse ponto. Apesar da gente ter tido a eleição mais tensa desde a eleição de Collor contra Lula em 89, o fato que o regime civil acabou por uma história esquisita de presidente que larga o cargo e o vice entra e é deposto, estou falando de Jânio Jango, e ele volta com uma história surpreendente de um presidente que morre sem tomar posse, um vice sobe e causa uma certa calamidade. O fato, não obstante, é que tudo isso o Brasil foi capaz de equacionar. O Brasil foi capaz de construir uma nova Constituição, uma Constituição que está cada vez sendo mais aplicada, foi capaz de sobreviver a vários picos de hiperinflação, ao afastamento pela via legal de um presidente legitimamente eleito, Collor, e que agora, hoje, inclusive, estão falando em reiniciado novamente, mas o Brasil conseguiu ir adiante disto. Então, eu acho essa uma coisa até bonita. A gente não sabe como teria sido o governo do Tancredo. Tancredo sempre foi uma pessoa... Os grandes momentos de Tancredo tinham sido momentos subordinados, quando ele foi primeiro-ministro de Jango. E, sobretudo, acho que o momento mais belo da vida do Tancredo é como ministro da Justiça de Getúlio Vargas. Certamente, Tancredo era mais moderado que Vargas, mas foi um homem absolutamente corajoso, leal ao presidente, defendeu a manutenção do presidente, tanto que ele ia assinar a posse com a caneta com a qual Vargas assinou a Carta Testamento. Então, acho que isso estamos falando de outra época, mas é um homem que teve esses atos de profunda coragem dentro de toda a moderação dele.